Amigas, amigos, olá! Dando continuidade à nossa preparação para os exames vestibulares, vamos a mais um tema hoje na nossa preparação em questões dissertativas para os vestibulares. O que eu separei para a gente hoje é um tema bastante importante, está aqui na tela para vocês, economia e sociedade. Essa denominação é genérica, na verdade nós vamos trabalhar 3 questões dos vestibulares da Unicamp dos últimos anos, de relativamente alta complexidade, que tratam do tema do neoliberalismo, de como a sociedade neoliberal ela se comporta, como ela se caracteriza e as contradições relacionadas a esta sociedade neoliberal. É um tema tão importante e atual quanto complexo. Então vamos tentar, numa apresentação de revisão, mais brevemente possível, mas trabalhar com a maior profundidade devida. Se eu ficar um pouquinho menor, talvez vá ajudar aqui nesse cantinho. Então vejamos. Neoliberalismo. Dentro do cenário neoliberal, nós temos uma nova forma de organização do Estado. A gente poderia chamar isso de Estado gestor. Gestor é uma expressão, né? A ideia de gestão é uma ideia, é uma conceituação egressa dos meios da economia, da administração, dos meios empresariais. E é exatamente isto. Nas palavras de Dardot e de Laval, dois autores franceses, no livro A Nova Razão do Mundo, uma obra bastante importante, nós encontramos: o Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar sua soberania sobre um território, segundo a concepção ocidental clássica, mas pelo respeito que demonstra às normas jurídicas, às boas práticas econômicas da governança. Então o Estado tem que se comportar como uma empresa. E ele deve organizar as instituições, as relações sociais, o território, né, não apenas como uma empresa, mas em favor das necessidades empresariais, das necessidades das grandes corporações. O Estado consegue fazer isto na medida em que a sociedade neoliberal cria uma pessoa neoliberal. Como ela cria esta pessoa neoliberal? Quais são as características dessa pessoa neoliberal? Nós encontramos dentro do Estado gestor, a partir do Estado gestor e na sociedade, novas relações e instituições dilapidadoras da solidariedade social, com estímulo ao individualismo e à concorrência. Quer um exemplo disto? Vamos a 2. Reformas trabalhista e previdenciária. Então, ao invés de nós pensarmos, por exemplo, o trabalho solidário, né, na competição com o capital, não. Há uma atomização da pessoa individualmente, né, dentro da sociedade e do dito mercado de trabalho. E, portanto, sem leis trabalhistas que protejam o trabalho diante do capital. É a ideia de redução da CLT, por exemplo, né, e avanço da pejotização do trabalho, trabalhadores que se comportam como empresas, como pessoas jurídicas. A Previdência, da mesma forma, na reforma previdenciária com Michel Temer, houve uma tendência de aumento do tempo de trabalho, aumento do tempo de contribuição, o que não gera um benefício em última instância para o trabalhador, para o cidadão, mas um benefício econômico e inclusive para o setor financeiro, porque esse setor financeiro pode vender novas modalidades de serviços privados de aposentadoria ou de investimento de longo prazo, aplicações de longo prazo para as pessoas em substituição à aposentadoria organizada pelo poder público. Agora, não é só o Estado que organiza esta nova sociedade, essas novas instituições. A imprensa colabora significativamente para isso. A imprensa colabora através da veiculação de notícias que traduzem uma forma de organização da sociedade, né? E a imprensa não faz isto alegremente. Não é uma opção da imprensa em uma perspectiva racional de uma sociedade melhor. Não. É a vinculação que esta imprensa tem às próprias necessidades financeiras e empresariais. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo para o ano de 2019. A gigante Globo, as organizações Globo, tiveram um lucro líquido de 753
milhões de reais em 2019, apesar de um prejuízo operacional de 573 milhões de reais. E, portanto, para formar esses 753 milhões de lucro líquido, eu imagino que os 310 milhões que o Itaú colocou a título de propaganda no Campeonato Brasileiro de Futebol, veiculado pela Globo em 2019. Então, esses valores foram fundamentais para se atingir esse lucro líquido. Vejam vocês, apesar de o Itaú ter comprometido em campanha publicitária nas organizações Globo 310 milhões de reais, no ano de 2019 o Itaú teve lucro líquido de 26 bilhões e 500 milhões de reais. Então vejam, para quem o jornalismo da Globo trabalha? Trabalha para a informação, para o cidadão informado. Não, trabalha para o patrão. O patrão é o setor financeiro que demanda a desregulamentação da sociedade, contribuindo para a formação desta pessoa neoliberal. Não apenas a imprensa, também há uma classe intelectual que às vezes acredita sim no viés neoliberal de funcionamento da sociedade, mas frequentemente é cooptado. É uma classe cooptada, do mesmo jeito que eu acabei de colocar aqui para vocês a imprensa. E, finalmente, para formar esse cidadão neoliberal, é necessário ainda o marketing, a propaganda. A propaganda não está veiculando um produto, ela não está vendendo um bem, um serviço. A propaganda está veiculando um estilo de vida. A Harley Davidson aqui na nossa propaganda, né? Ela não é uma marca, ela diz que ela é um estilo de vida. E com tudo isto se forma uma pessoa neoliberal. Lembrando, como eu sempre retomo, Etienne de la Boétie, né? O discurso da servidão voluntária. Lá ele nos explicou que o tirano só pode existir se a sociedade é formada por pequenos tiranos. Os pequenos tiranos, pessoas na sociedade, são tiranizados pelo tirano. Mas eles não resistem, eles não lutam contra o tirano, porque em última instância eles têm identificação com o tirano. Uma sociedade neoliberal de forma análoga só pode se formar e se manter quando nós temos pessoas neoliberais. Quando nós temos essas pessoas. Temos aí a capa da revista Você S.A. Quem é uma empresa com capital aberto em bolsa de valores? S.A. Você é essa empresa. Só uma sociedade que tem pessoas que se comportam de maneira empresarial, pessoal empresarial, é que pode ser uma sociedade neoliberal. Uma sociedade que afirma de forma invertida o homem capitalista weberiano. Em Max Weber, o homem capitalista age racionalmente com vistas à acumulação ilimitada. E o homem capitalista neoliberal também. Mas como viabilizar isto procedimentalmente lá em Max Weber? Agora eu trabalho de forma racional, zelosa, poupo os meus recursos para investir no meu negócio ou para comprar os bens, os serviços que eu demande para a minha vida. Colocando de uma maneira vulgar, me permitam, trabalhe agora e brinca, né? E vai gozar dos bens e serviços depois, tá certo? No cenário capitalista neoliberal, a gente inverte isto. A gente inverte isto através do crédito. Então agora, imediatamente, você consome através do cartão de crédito, através do financiamento e paga para pagar o cartão de crédito, pagar o financiamento. Você trabalha para sempre ter mais crédito e sempre poder, com este crédito, a hora que você quiser, comprar mais bens e serviços. É o homem, é a mulher, é a pessoa da sociedade neoliberal. Uma sociedade que demanda anomia de forma usual, não como exceção. Lembrando, anomia, etimologicamente, ela vai se reportar à ideia de ausência ou suspensão das normas, né? Anomia, norma, a negação, né? Uma expressão que é forte nos textos durkheimianos em referência ao suicídio anômico. Vamos pegar a ideia de anomia que está presente lá em Durkheim e vamos tentar atualizar com um sociólogo americano de ao longo do século XX e para o tempo presente. A anomia em Durkheim
E em Merton, Robert Merton, né, falecido agora no início do século XXI, sociólogo americano, segundo Hélio Pinheiro Pinto, nós encontramos um ponto de aproximação, né, no conceito de anomia dos dois autores. Qual seria ele? O ponto em comum do pensamento de Durkheim e de Merton reside no pressuposto deflagrador do processo de anomia. Para ambos, ela é desencadeada pela impossibilidade de se satisfazer as necessidades ou aspirações humanas através de meios socialmente prescritos. Seria um ponto comum para a anomia nos dois autores. Ponto comum, mas há um ponto de discordância, onde eles vão se separar. Durkheim e Merton. Em Durkheim, diria ainda Hélio Pinheiro Pinto, nós temos uma concepção naturalista da natureza humana. Em Durkheim, há a identificação de um ser humano que é insaciável, mas esta é uma característica intrínseca do ser humano. Se ser humano, ele tem esta insaciabilidade. Agora, no cenário de anomia, isto é, no cenário de grande crescimento econômico ou de crise, então essa insaciabilidade não pode se manifestar ao contrário, porque o cenário de crise ou de crescimento econômico com grandes transformações tecnológicas cria uma dificuldade de inserção no novo contexto e daí, por exemplo, o aumento da taxa de suicídios, etc, etc. Tá legal? Bom, isto em Durkheim. Agora, vamos puxar isto para o Robert Merton. Concepção sociológica de natureza humana. O ser humano, diz Merton, é insaciável. Mas espera aí, qual ser humano? O ser humano da nossa sociedade. Porque essa insaciabilidade é produzida socialmente. Então nós temos uma condição inerente à sociedade que vai nos sociabilizar com esta noção de insaciabilidade. Agora, para se atingir esta condição de insaciabilidade, há necessidade do relaxamento ou da suspensão das normas. Então vejam, eu tenho aspirações que são ilimitadas, tá certo? Agora, existem regras objetivas, leis, instituições que limitam a minha forma de ação. Então, como é que eu posso manifestar esta minha insaciabilidade? Mais do que isto, estas normas foram em mim introjetadas dentro de um processo de socialização. Então, nós temos mais um limitador. Dentro do contexto de insaciabilidade humana, eu preciso, a cada tempo, colocar essas normas em suspeição. Eu vou duvidar dessas normas, da legitimidade dessas normas, para, através da dúvida à sua legitimidade, eu poder colocar essas normas em suspensão, viabilizando, portanto, um contexto anômico, que nesse caso é um contexto anômico, sem normas, um contexto anômico que é necessário a esta sociedade nestas condições. Ainda nas palavras do Hélio Pinheiro Pinto, olha, a anomia não estaria ligada à ausência de normas, mas à presença de uma grande ênfase cultural dada às metas de sucesso, por um lado, e à pouca importância atribuída à licitude dos meios utilizados para alcançá-las, por outro. De onde nós concluímos nesse slide duas coisas importantes. Será que a dita corrupção, a negação, a sublevação diante das normas, será que a corrupção é algo que se manifesta como exceção na nossa sociedade? Será que a corrupção ela é estatal e o mercado poderia solucioná-la? Não, ao contrário. A corrupção é inerente à nossa sociedade e a sua raiz se encontra justamente na lógica de mercado que leva a esta insaciabilidade humana diante de normas que precisam ser colocadas de lado. É só nós pensarmos na Operação Lava Jato, por exemplo, né? E como ela foi utilizada de forma invertida, bizarra, pela imprensa, por setores conservadores da sociedade, mobilizado, claro, pelos agentes da própria operação, né? Que perverteram as normas legais, que perverteram o processo judiciário. É só nós pensarmos nessa operação e quem era a vítima e quem era o agente da corrupção. A Petrobras era uma empresa corrupta? Não. A Petrobras era extorquida pelas empresas, pelos agentes corruptos. Uma empresa que se beneficiou enormemente desse processo foi a Odebrecht.
E a Odebrecht não é uma empresa estatal, ela é uma empresa privada, ela está ali nas ditas lógicas de mercado. Então, na sociedade capitalista, a insaciabilidade de quem está operando uma empresa chamada Odebrecht vai colocar as normas em suspeição e em suspensão para viabilizar os seus interesses de acumulação ilimitada. É inerente à sociedade capitalista essa corrupção e a partir da lógica de mercado. A segunda coisa importante é a própria noção de anomia. Será que a anomia está dada num contexto de exceção? Não. A anomia está dada num contexto de normalidade nesta sociedade capitalista. Vamos aprofundar isso ainda um pouquinho mais. Em Merton nós encontramos a ideia de estruturas, estrutura social e estrutura cultural. O que é estrutura social em Merton? São os meios institucionalizados, socialmente organizados. A educação, por exemplo, ela é institucionalizada, séries de ensino, ensino regulado legalmente, ensino regulado por instituições, Secretaria de Ensino, Ministério da Educação e assim por diante. Mas existe a estrutura cultural, que são os valores introjetados em nós no processo de socialização, tá certo? Aí a gente tem mais um desdobramento importante. A estrutura social, ela tem meios que não são distribuídos de maneira igualitária e isonômica na sociedade. A educação que eu citei há pouco, a educação está dada da mesma forma para todas as pessoas? Não está. Mediante, por exemplo, a renda, mediante a origem familiar da pessoa, ela tem a região na qual ela nasceu, se é meio urbano ou rural, ela tem um acesso facilitado ou não à educação, tá certo? E lembrando que a educação é um recurso fundamental para a ascensão social. Mas nós temos a estrutura cultural que na sociedade capitalista, e lembrando que o Merton está teorizando isso a partir do final dos anos 1930, nos anos 1940, na sociedade capitalista nós temos a introjeção da noção de insaciabilidade, da acumulação ilimitada às pessoas. Agora, como eu posso viabilizar o meu objetivo de acumulação ilimitada se os meios que estão disponíveis para isto, a estrutura social, é concentrada, é mal distribuída? Insisto, Merton pensou nisto lá nos anos 1930, 40, 50 do século XX, tá certo? Mas e se nós jogássemos esta contradição no contexto neoliberal? Então, hoje nós temos o ideal neoliberal de privatização dos remanescentes de educação, de saúde, o ideal neoliberal de dilapidação ainda maior do aparato de seguridade social, de leis trabalhistas, de serviços previdenciários. E, portanto, isto que já era uma contradição lá no contexto de estado de bem-estar social nos anos 1940, 1950, torna-se uma contradição mais acentuada na atualidade, aumentando a percepção de vulnerabilidade das pessoas, suscitando ainda mais fortemente a necessidade de suspeição, de suspensão das normas que estão vigentes. Isso se desdobra em diferentes contradições. Vamos averiguar 3 dessas contradições a partir de agora. Manifestações da crise, tensão, estrutura cultural de um lado, estrutura social do outro, como a gente viu agora em Merton e na sua atualização para o contexto neoliberal. Estabilidade. Estabilidade é igual a inação, igual a zona de conforto. Então, estabilidade é um xingamento na nossa sociedade capitalista neoliberal. Pedra que rola não cria limo. Trata-se de uma apologia à ação individual pautada pelo ideal de liberdade. Então vejam, não tem mais Estado criando amarras para eu me lançar plenamente em direção aos meus objetivos. Antes nós tínhamos o Estado de bem-estar social, o Estado tutor, o Estado previdência, mas que ao me cuidar criava amarras para eu liberar as minhas plenas potencialidades. Agora não. E agora então eu posso liberar essas plenas potencialidades, sair da minha zona de conforto, pedra que rola não cria limo. Mas eu perguntaria, que potencialidades são estas? Para onde eu vou? E como eu vou atingir esses objetivos, colocando aí os últimos versos do poema do poema José de Carlos Drummond de Andrade. Então isso suscita uma condição de indeterminação
ao sujeito contemporâneo, ao sujeito neoliberal. A inexistência de valores de autonomia e autorrealização confere caráter pessoal a este fracasso. Os indicadores de anomia apontam para um efeito paradoxal da libertação, pois o aumento do número de pessoas que se encontram em situações ansiogênicas acompanhou as conquistas de autonomia de tal modo que pode parecer que as promessas de autorrealização não se realizaram para todos. Então, sim, não temos mais o Estado tutor, não temos mais o Estado providência. Né? Então, ele me deixou livre de amarras para eu buscar aquilo que eu quero. Mas eu insisto, o que a pessoa quer? E se isto for de alguma forma identificável, definível, como ela vai atingir isto em um cenário de recursos institucionais que tendem à privatização e são desigualmente distribuídos na sociedade? Então, nós suscitamos um cenário de anomia, intensificando a crise na sociedade capitalista neoliberal. Apenas primeira manifestação, vamos a uma segunda. De novo, a oposição entre a estrutura cultural e a estrutura social. Utilizando Ulrich Beck, né, a sociedade de risco. Que risco? Ora, a sociedade contemporânea tem problemas ligados à questão ambiental, ao emprego, guerra da Ucrânia, terrorismo da Al-Qaeda, violência, como por exemplo violência urbana, problemas de saúde, inclusive saúde pública, pandemia e assim por diante. E como resolver estes problemas? Bom, saúde. A gente poderia fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde. Problemas ambientais, nós poderíamos fortalecer o Acordo de Paris, né, que busca conter as emissões de gases de efeito estufa. Não, claro que não. A gente tem uma outra opção na atualidade, não é? Porque todas essas soluções, SUS, Acordo de Paris, passam pelo Estado. O Estado malvadão, e agora é neoliberalismo, tá certo? Sem o Estado. Agora eu vou buscar a solução. Então, diante de toda essa pluralidade de problemas, então qual é a igreja a qual eu vou me filiar e que vai me trazer plenitude e felicidade? Quais são as práticas médico-alimentares que eu vou ter para o meu cotidiano contra os problemas de saúde que acontecem na sociedade? Quais são os movimentos sociais? Veja, não tem Estado na história, movimentos na sociedade civil, tá certo? Para corrigir esses problemas de violência, de guerras, etc. Tá, perfeito. Agora, e se a minha vida continua pouco saudável, com problemas, transtornos mentais, transtornos, né, no meu organismo? Então, de quem é a culpa se eu optei pela solução? A culpa é minha. Então, é uma sociedade que individualiza os problemas e a solução. Esses problemas são individuais? Não são. São problemas sociais, eles são formados histórica socialmente, eles são ligados às estruturas de funcionamento da sociedade. Na sociedade neoliberal, há uma tendência de individuação desses problemas e, portanto, a solução do problema é sua. E se você não resolver o problema, então, literalmente, o problema é seu. Ainda nas palavras de Ulrich Beck, nós encontramos: os problemas sociais convertem-se imediatamente em indisposições psíquicas, em insuficiência pessoal, sentimento de culpa, angústias, conflitos e neuroses. Última contradição que a gente vai ver agora nesse trechinho, né? O emprego como narrativa corporativa de desempenho. Quem tem desempenho senão atletas de esportes competitivos, atletas de alta performance, né? Por exemplo, atletismo, né? Por exemplo, natação, por exemplo, ginástica olímpica, tá certo? Agora, eu sou um atleta de altíssimo nível que vai competir nos Jogos Olímpicos e eu digo ao meu treinador: poxa, treinador, mas hoje eu tô muito cansado. E o treinador me responde: tudo bem, mas medalha de ouro não é para cansados, tá certo? Então dane-se o meu cansaço, né? E lá vou eu treinar, tudo bem? Eu acho isso bastante problemático para o atleta, né? Há quem faça apologia disso, superar limites, etc. Frequentemente isso se traduz em uma forma de autoflagelação que é validada socialmente. Eu tenho questionamentos fortes em relação a isto, mas isto hoje não é restrito ao mundo das competições esportivas de alto desempenho. Não. Isso é trazido para a preparação.
e para o cotidiano de funcionários trabalhadores de empresas e de alunos, alunas dentro das instituições de ensino. Né? Estudantes dentro do ensino superior, estudantes no ensino básico, médio, como por exemplo, né, no acesso às universidades através dos exames vestibulares. Então, cursinhos de preparação que tem, por exemplo, simulados semanais. Poxa, estou muito cansado, estou muito cansada e não vou fazer o simulado no final de semana. E qual é o discurso da escola? O vestibular não é para os fracos. Então, eu não posso ficar cansado, cansada, eu tenho que fazer o tal do simulado, eu tenho que estudar tantas horas por dia e assim sucessivamente. Há, portanto, uma desconsideração dos limites da pessoa, limites físicos e limites psicológicos. Essa desconsideração acaba manifestando também o uso de drogas estimulantes, o uso de drogas calmantes, que acontece nos esportes e frequentemente eles são pegos em exames antidoping. E acontece também nas empresas, e acontece também nas escolas. E veja, eu não estou falando de diversão, eu estou falando de um uso dessas drogas estimulantes e calmantes com vistas racionalmente a um ganho de desempenho. E aí que aparece um problema. E se você, mesmo assim, não foi suficientemente bem na empresa, de acordo com as demandas da empresa, tá? Então, o que será que você não fez? Algo que a empresa não queria que você fizesse e você não atingiu. Né? E se ainda assim você não foi suficientemente bem para passar no exame vestibular, como o da FUVEST, no qual em 90 pontos, se você acerta 75, você está, né, em dificuldades para ingressar no curso de medicina. E aí, de quem é a culpa? A culpa é sua. Na sociedade neoliberal, de individuação dos problemas, em mais uma manifestação de indeterminação, em mais uma manifestação de suspensão de normas, de viabilização de um funcionamento estável da sociedade. E é por causa dessas características que a gente encontra dois desdobramentos na sociedade neoliberal, na sociedade atual. O primeiro é a epidemia de transtornos mentais. Parcelas significativas da população mundial se encontram com transtornos mentais de gravidade média, de gravidade alta na atualidade, a epidemia de depressão, por exemplo. E o outro desdobramento, muito fortemente ligado a este, é o suicídio. É uma sociedade que, e até pensando durkheimianamente, né, é uma sociedade na qual avançam os suicídios. O velho jornal É o País, eu digo velho porque em 2020 ele tinha a sucursal aqui no Brasil, hoje ele não tem mais. Ele fez em 2020 uma reportagem sobre suicídio, da qual participou Mário Corso, psicanalista. E vamos tentar ligar o depoimento do Corso com o que a gente viu até agora na apresentação. Falar sobre o problema do suicídio já é um começo. É um assunto tabu, ninguém se sente à vontade para dar a partida, ninguém sabe bem o que dizer, o que está em jogo é o sentido da vida. E quem sabe dizer por que a vida vale a pena? Não sabemos dizer até porque é uma questão mal colocada, não existe resposta racional, a resposta é emocional. Atenção, vivemos não por razões, mas por pertencer a uma rede afetiva, por ter uma sociedade que nos dá um lugar. Mas qual é o meu lugar na sociedade capitalista neoliberal que faz uma crítica tão ácida à chamada zona de conforto, que faz apologia à constante mobilidade do indivíduo, que dilapida os laços de relações sociais, a solidariedade social? Eu não tenho lugar. E nessa sociedade sem lugar, avança o suicídio. Era uma reportagem da Eliane Brum. E ela nos coloca: assustados com os suicídios de amigos, o grupo composto por jovens periféricos, indígenas e ribeirinhos foi criado para tentar encontrar saídas. Fazem uma campanha intitulada Devolvam a Nossa Esperança em 31 de março de 2020, quando 2 jovens se suicidaram e um terceiro foi assassinado no mesmo dia. Publicaram uma carta aberta às autoridades, jovens do estado do Pará. E a carta dizia assim: dizem que nós somos o futuro do país, mas como seremos o futuro se nós não temos um presente?
Nós, juventudes do maior município do Brasil, do terceiro maior do mundo, estamos profundamente preocupados com a nossa situação face aos casos de suicídios entre nós e os casos de extermínio que acontecem em nossa cidade. Hoje foram 3 jovens que nos deixaram, 2 se suicidaram e o outro foi morto pela bala da Polícia Militar do Estado do Pará. Cotidianamente, nossos direitos são aviltados pela falta de ação dos nossos gestores e pela falta de empatia da sociedade. Atenção! Todos os dias morremos um pouco emocionalmente, pois é difícil viver em um mundo egoísta, autoritário e sem esperança. É difícil viver em um mundo neoliberal. Bom, essa foi a nossa introdução teórica. E será que os vestibulares trabalham esse tema? Vejamos. Unicamp 2022. A atual pandemia não é uma situação de crise, claramente contraposta a uma situação de normalidade. Desde a década de 1980, à medida que o neoliberalismo se foi impondo como versão dominante do capitalismo e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do setor financeiro, o mundo tem vivido em permanente estado de crise, uma situação duplamente anômala. Por um lado, a ideia de crise permanente é um oxímoro, é uma contradição e constitui a oportunidade para ser superada e dar origem a um melhor estado de coisas, dizia o texto base de Boaventura de Souza Santos. E o que a Unicamp queria desse texto base? Com base no texto, com seus conhecimentos, item A, diferencie epidemia, pandemia e sindemia e responda por que a pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais. Se nós conseguirmos identificar o conceito de sindemia, nós respondemos a segunda parte do item A. Mesmo sem o conceito de sindemia, também dá para responder a segunda parte do item A. No item B, defina neoliberalismo, explique por que ele produz uma crise permanente. Com base no conceito de capitalismo, defina normalidade e crise. Vamos enfrentar essas questõezinhas? Lembrem-se, a Unicamp ela coloca resposta para suas questões de vestibular, e a Unicamp diria para o nosso item A. A epidemia corresponde ao aumento do número de casos de uma doença em local, casos de uma doença local em nível regional, sem ter, contudo, difusão global ou mundial. Trata-se, portanto, da escala geográfica para nós diferenciarmos epidemia de pandemia. A pandemia avança para uma escala internacional mundial da veiculação daquele patógeno. Então, com a escala geográfica, nós diferenciamos a epidemia nível local regional da pandemia nível mundial. Epidemia de ebola no Golfo da Guiné, na África. Pandemia de SARS-CoV-2 e, portanto, ele tem um alcance mundial, tá certo? Mas e a sindemia, gente? É uma expressão que foi cunhada nos anos 1980 e pensando na difusão da AIDS e como ela interagia com outras doenças, aumentando o quadro de gravidade inerente aos enfermos de AIDS e, portanto, uma sinergia dentro da epidemia ou da pandemia, tá certo? Só que a gente não precisa pensar apenas em 2 doenças que confluem. Nós podemos pensar em algo mais, algo diferente, tá certo? Na ideia de que nós podemos ter práticas sociais, relações sociais, práticas culturais que vão agravar o estado, né, de determinadas populações diante do patógeno. Então, vamos pensar no exemplo e acompanhando o recente da respostinha da Unicamp. Lá em 2020, né, nós temos a decretação pela Organização Mundial da Saúde da pandemia de SARS-CoV-2. Não havia medicamento, terapia, não havia vacina em 2020, em especial em março, abril, maio, né, lá no final do ano que vai aparecer, tá certo? Então, como evitar o contágio que leva à hospitalização e à superlotação dos hospitais, aumentando o número de mortes? Como evitar, então, tudo isto? Distanciamento social com paralisação temporária das atividades econômicas. Daí nós temos o Fique em Casa em 2020, tá certo? E eu fiquei em casa, eu sou professor, eu dei as aulas através de recursos eletrônicos, através de meios de informática, aulas online. Os meus alunos também, eu espero, tenham ficado em casa. E a caixa do supermercado? Os supermercados continuaram abertos, são atividades essenciais.
E como esses funcionários foram e voltaram do trabalho diariamente? Meios de transporte coletivo, né, nos quais a veiculação de doenças por meio aéreo é muito facilitada. Então vejam, são pessoas que ficaram em uma sobreexposição ao vírus e, portanto, ao contágio, à manifestação de sintomas e a própria morte. E por que isto? Porque eles têm uma doença e eles acabaram... Não é porque eles têm uma doença, é porque eles têm uma atividade profissional. É porque eles estão numa faixa de renda, né, que aumentou a exposição dessas pessoas à doença, tá certo? Lembrem-se, isso não é apenas nas relações sociais, isso está dado nas relações políticas também. Nós temos uma série de estatísticas que mostram o aumento dos casos de doença, de veiculação do SARS-CoV-2, né, e de mortes em municípios nos quais Jair Bolsonaro teve melhor desempenho nas eleições. E por que isto? Negacionismo científico. Dado o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, né, em 2020, é só uma gripezinha, não é? O é mimimi, tá certo? Dado esse negacionismo, os seguidores do presidente acabaram relaxando tanto o distanciamento social como o uso de recursos de barreira, como o uso de máscaras, se tornando mais vulneráveis ao contágio e às mortes ligadas ao SARS-CoV-2 e às suas eventuais variantes. Isso tudo é sindemia. Agora, e se nós não soubéssemos o conceito de sindemia? Dá para responder o restante da questão do item A? Dá sim, olha só. Responda porque a pandemia não atingiu igualmente as classes sociais. Então, se a gente destrincha o conceito de sindemia, praticamente já se responde a segunda parte da questão. Se eu não soubesse o conceito de sindemia, então a gente poderia se lembrar da sociologia dos desastres. Então, quando há chuvas torrenciais em uma determinada localidade, uma cidade, toda a população é atingida da mesma forma? Claro que não, claro que não. O bairro nobre, o bairro popular de periferia, as populações de maior renda, as populações de menor renda. Claro que as populações de menor renda, os bairros mais pobres, são atingidos mais gravemente, porque têm pior infraestrutura, são pessoas mais vulneráveis em termos de meios de transporte, né, da própria infraestrutura habitacional e assim por diante. Então, se nós já temos essa informação da sociologia dos desastres, então nós poderemos aplicar isto na segunda parte do nosso item A da Unicamp, tudo bem? E o item B, vejamos, defina neoliberalismo, explique por que ele produz uma crise permanente. Com base no conceito de capitalismo, defina normalidade e crise. Neoliberalismo, como nós vimos então, né? A negação do Estado interferindo nas relações sociais, numa exacerbação de um individualismo hedonista consumista. Individualismo, mas hedonista, busca pelo prazer. Busca pelo prazer de que maneira? Através do consumo de bens e serviços. Um individualismo hedonista, consumista, tá certo? E como a normalidade é crise dentro deste capitalismo neoliberal? A Unicamp disse o seguinte: o neoliberalismo costuma produzir crises permanentes na medida em que as formas de organização sistêmica costumam retirar sua força das instabilidades sociais e econômicas. Como exemplo, poderíamos mencionar a seguinte situação. Para aumentar os lucros das grandes empresas, medidas como o fim dos direitos trabalhistas são postos em prática. A normalidade corresponde ao funcionamento coerente das instituições e organizações da sociedade, portanto gerando estabilidade social. Por crise entende-se a disfunção e instabilidade geral das organizações e das instituições de uma sociedade, exemplo da permanência das altas taxas de desemprego, o que gera muita pobreza ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, produz mais ultra-ricos. Sim, a resposta está bastante adequada, mas eu achei um tanto confuso. Eu acho que a nossa apresentação da anomia, né, em Merton ajuda bem mais facilmente a gente identificar essa contradição da crise permanente. Então a ideia de que na sociedade capitalista, em especial na sociedade capitalista neoliberal, a anomia é a norma. A norma é a suspeição e a suspensão da norma.
para que eu, pessoa individual, para que eu, empresa, pessoa jurídica, possa viabilizar, através do rompimento das normas, o meu objetivo de insaciabilidade, de acumulação ilimitada, como nós vimos então em Merton, dentro do contexto de socialização pela busca de acumulação ilimitada na sociedade, tudo bem? E os alunas tiveram um desempenho razoável na questão. Olha só, os candidatos apresentaram maior dificuldade apenas em diferenciar normalidade de crise no contexto do capitalismo neoliberal, né, que foi a tônica da nossa primeira parte da apresentação. Uma quantidade razoável de notas 0, 4,2%, né, nota 2, né, intermediária, 19,5%, fez uma espécie de curva de Gauss, né, com os alunos tendo, né, uma certa, né, prevalência de notas mais baixas frente às mais altas, mas com maior concentração nas notas intermediárias. Próxima questão. A mensagem não fala do objeto. O objeto fala da mensagem. A marca de um produto não marca o produto. Marca o consumidor como membro do grupo de consumidores da marca. A desigualdade social se consagra e se recria assim pela via simbólica. A submissão do objeto ao signo é o elemento central do consumo, posto que os signos são manipulados e têm uma coerência lógica, que é nunca satisfazer completamente as necessidades e deixar o desejo permanentemente aberto. Para as massas, são as grandes séries, os desenhos estandardizados e anônimos, as formas desgastadas e não distintivas. Para as elites, é a pequena série, é o fora de série, é o distintivo, é a novidade, o inalcançável, o exclusivo. E a Unicamp queria explica a diferença entre valor de uso e valor simbólico de um bem ou mercadoria. No item B, descreva o mecanismo presente nos meios de comunicação que manipula signos para torná-los objetos do desejo. Explique por que esse mecanismo de manipulação dos signos não é restrito a uma classe social. Então, para o nosso item A, valor de uso e valor simbólico. Valor de uso. O valor do objeto enquanto ele se presta à função para a qual ele foi criado, né? O carro me deslocar. Tá certo? Né? O sistema de transporte deslocar as pessoas coletivamente. Mas as vias estão estreitas e os veículos estão em congestionamento. O meu carro está quebrado, então não está cumprindo seu valor de uso, tudo bem? Agora vamos pegar o carro. Então aí nós temos um carrinho velhinho, né? E nós temos um carro, né, novo de uma marca. Vou usar a expressão desejada, tá certo? E por que ela é desejada? Né? Porque ela se insere em um ciclo de consumo, em um circuito de consumo inerente a pessoas e relações sociais que têm um status positivo diferenciado na sociedade. É por isso que essa marca é desejada, tá certo? Não é a marca em si, mas a maneira através da qual eu me sinto, eu me coloco e eu sou reconhecido através do consumo daquele objeto, daquela marca, no valor simbólico. Vejam que a Unicamp coloca, define-se o valor de uso da mercadoria ou produto pela sua função ou pelo uso social que proporcionam. Assim, o valor de uso de um produto é tanto maior quanto maior for a utilidade social desse produto. Por exemplo, o transporte público é fundamental para a grande maioria das pessoas e por isso tem um grande valor de uso. Já o valor simbólico de um bem ou mercadoria não tem relação direta com seu valor de uso, mas decorre do status que um bem ou uma mercadoria confere ao seu proprietário. Assim, um relógio tem determinado valor de uso, ele marca as horas, ele marca as datas, tá certo? Mas um relógio de determinada marca pode custar muito mais caro porque se transforma em um símbolo de status, no pertencimento a determinada relação social, tá certo? E ainda no item B, descreva o mecanismo presente nos meios de comunicação que manipula os signos para torná-los objetos do desejo. Explique por que esse mecanismo de manipulação dos signos não é restrito a uma classe social. Trata-se da propaganda, né? Propaganda, marketing, publicidade, tudo bem? E que veiculam, como eu tentei mostrar lá no primeiro slide, não é?
não o produto, mas um estilo de vida desejável através do produto. Então eu quero liberdade e ser reconhecido positivamente. Agora, como é que eu tenho essas duas coisas? Como é que eu adquiro liberdade? Como é que eu sou reconhecido positivamente com a minha liberdade pelas outras pessoas? Harley Davidson. Então se eu tenho uma moto Harley Davidson, então eu adquiri essas duas coisas na leitura da propaganda junto ao consumidor que valida este procedimento, tudo bem? E Harley Davidson é para todos? Não, não é. Então tem muita gente que não tem renda para comprar esse tipo de produto, esse tipo de mercadoria. Então será que é restrito a uma classe social? O texto base já diz que não, né? Do consumo para as massas, do consumo para as elites, tá certo? E a resposta Unicamp aponta exatamente para isto. A gente tem então circuitos distintos de consumo para as diferentes classes de renda na sociedade. Então, consumismo seria uma característica geral, mas o que vai ser consumido, como vai ser consumido, é que se diferencia entre as diferentes classes sociais. E será que os candidatos tiveram bom desempenho? As candidatas tiveram bom desempenho? Vejamos. A questão teve um excelente rendimento, diz a Unicamp. O percentual de candidatos com nota superior a 2 pontos foi de cerca de 80%, olha só. Tá? Os restantes 20% dos candidatos responderam à questão parcialmente ou não tiveram tempo para transcrever a resposta na folha de respostas. Foi possível chegar a esta conclusão observando os rascunhos em algumas provas. Rascunhos que não são considerados, gente. Então o candidato ou candidata fez a respostinha no rascunho, não teve tempo de colocar na folha de respostas e não foi considerada a resposta. Quem sabe não passou no vestibular. Vai fazer rascunho lá na prova do vestibular? Vai, claro, é fundamental fazer o rascunho. E como se faz o rascunho? Se faz bonitinho só para transcrever depois para a folha de respostas? É claro que não. O rascunho é esquemático, são ideias jogadas e que depois são reorganizadas em 2 parágrafos na nossa folha de respostas, tudo bem? Só tem uma peculiaridade aqui, a Unicamp identificou 2 erros comuns, não é? Valor simbólico como valor sentimental do objeto. Não, gente, pensa no seguinte, ciências sociais, tá legal? Né? E a gente tem processos que são individuais psicológicos, mas nesse caso a gente está trabalhando com processos sociais. Então não é o valor do objeto para mim, tá certo? Ah, porque eu ganhei ele de presente do vovô, tá certo? Não, não. É em qual circuito social, em qual relação social este objeto vai se inserir, tudo bem? E o outro erro comum foi bastante bizarro, né? Talvez pelo uso da expressão signo no enunciado, né, no texto base, daí muitos alunos disseram que o padrão de consumo, de investimento é baseado no horóscopo, né, nos signos do zodíaco. Foi bastante peculiar, eu diria, essa colocação. Última questãozinha, uma das principais características dos sistemas econômicos em operação há meio século no continente africano é sua exoginia. Exo, fora, genia, origem. Tá? Eles não resultam nem de práticas nem de produção interna da economia. Mesmo assim, configuram-se como sistemas econômicos nos quais coexistem uma economia dita formal e uma economia popular, fundada numa sociocultura. Esta última assegura a subsistência à maioria das populações africanas e contribui para o essencial do produto interno bruto, 54%, na África subsaariana. Daí, com base no texto e nos seus conhecimentos, item A, o que é um sistema econômico exógeno? Diferencie produto interno bruto de produto nacional bruto. E no item B, explique a diferença entre economia formal e economia popular. Gente, um sistema econômico exógeno, ele tem as suas raízes enquanto necessidades, enquanto investimento, enquanto forma de organização fora do território no qual ele se encontra, da sociedade que o executa imediatamente. Então são as economias de países africanos agrário-exportadores, primário-exportadores. Então, o investimento no agronegócio veio de empresas europeias, americanas, chinesas, japonesas. A criação de infraestrutura nesses países também é de investimento estrangeiro. E é uma infraestrutura de transporte, por exemplo, para quê? Para integrar as regiões dos países africanos? Não. É uma infraestrutura de transporte para deslocar o produto agrícola, o produto mineral do interior para o litoral
para exportação. A maior parte do PIB desses países, do PNB desses países, pode estar ligada a esses investimentos estrangeiros, né? Portanto, a lógica de exoginia inerente a essas economias, elas funcionam em função das necessidades estrangeiras, tá legal? A diferença de PIB e PNB, tá certo? A gente poderia estabelecer como uma diferença a escala territorial e a origem dos investimentos, tá certo? Se nós estamos considerando a geração de valor que ocorre dentro do território do país, então é PIB. E não importa que essa geração de valor tenha se dado através de investimento privado nacional, estatal ou estrangeiro, porque ele está dentro do território nacional no produto interno bruto. Produto nacional bruto. Agora, não importa o território, pode ser fora do território nacional, mas de investimento com geração de valor feito por empresas nacionais, estatais ou privadas, tá certo? Então, a escala é que conta. No PIB e no PNB, no PIB a escala é a do território e não importa que é investimento doméstico ou estrangeiro. No PNB não conta o território, né, e conta apenas o investimento ser nacional, a geração de valor ser nacional, tá certo? E no item B explica a diferença entre economia formal e economia popular. Formal, gente, o próprio nome já diz, ela está formalizada, institucionalizada. Há regras, há leis, há instituições que regulam essa atividade econômica. Tá? Então tem o shopping center. Tem uma série de leis que o shopping center precisa seguir, né? Leis de segurança, né? Leis trabalhistas, né? A fiscalização sanitária na praça de alimentação e assim sucessivamente, tá certo? Na economia popular, nós temos uma economia que tem uma raiz tradicional e não necessariamente está formalizada, diz a Unicamp. A economia popular é tudo aquilo que é produzido pelas populações sem contrato de trabalho formalizado, gerando trabalho, mas com pequenas rendas e podendo incluir moedas locais e trocas fora do mercado capitalista, também conhecida como economia solidária, pois as trocas não visam ao processo de acumulação de capital e sim a geração de emprego e renda para a subsistência, tudo bem? E será que os candidatos e as candidatas tiveram bom desempenho nessa questão? Vejamos. A Unicamp diz: a questão apresenta um nível elevado de dificuldade. A Unicamp chegou a essa conclusão pelas notas 0. Olha só, 35% de notas 0. Pois exige conhecimento de conceitos da geografia econômica discutidos na educação básica, indicando inclusive uma área como exemplo, a África subsaariana. Conhecendo as características desta região, os candidatos não teriam dificuldade, segundo a Unicamp, em responder à questão. Entretanto, ainda segundo a banca corretora, os candidatos apresentaram um percentual baixo de acertos. O não acerto à segunda parte da questão surpreendeu a banca elaboradora e corretora, pois, segundo a Unicamp, as definições de Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto aparecem cotidianamente na imprensa. Era preciso diferenciar os dois indicadores, mas muitos candidatos apresentavam apenas o conceito de PIB ou de PNB, não os diferenciando. A terceira e quarta partes pediam a diferenciação da economia formal e popular. O principal acerto dos candidatos foi apresentar as características da economia popular, inclusive com exemplos, tá certo? Tá, mas vejam, PIB e PNB, a Unicamp se surpreendeu pelos alunos terem errado porque aparece cotidianamente na imprensa. Aparece mesmo, gente? Eu realmente não me lembro muito. Vamos imaginar um tema de reportagem, né? O repórter está cobrindo o Brasil ter saído da recessão, tá certo? Então, com o crescimento do PIB no último trimestre, o Brasil vai anunciar a saída da recessão. E como é que o repórter vai escrever essa reportagem? Ele vai dizer lá no começo da reportagem: o Brasil está saindo da recessão, mas antes de eu explicar como o Brasil está saindo da recessão, vamos diferenciar PIB e PNB. O PIB é no território nacional. Não! Isso simplesmente não acontece.
Então o repórter está colocando PIB e ele sequer define PIB. Ele sequer define PNB, tá legal? Ele trabalha com uma intuição junto à sociedade de que a sociedade está ligando isso ao desempenho da atividade econômica e não uma definição de PIB, de PNB e muito menos a diferenciação desses conceitos. Então eu gostaria de saber em qual meio de imprensa a Unicamp está lendo isto. Porque em meios de imprensa como G1, como o UOL, como Estadão, isto, desculpa, não aparece, tá certo? E ainda mais um problema. Nós não temos conceitos simples. PIB e PNB são conceitos em economia de alta complexidade. Por exemplo, a questão do valor riqueza. Então, PIB e PNB trabalham com a produção de riqueza ao longo do ano? Não, riqueza é estática, é patrimonial. Né? O PIB e o PNB trabalham com fluxo, então trabalham com a formação de valor, tá certo? Então, são conceitos complexos? São, e que não aparecem cotidianamente na imprensa. E uma última crítica. Se eu quiser, depois que eu saio do vestibular da Unicamp e eu, quem sabe, não respondi a questão do PIB e do PNB, eu entro na internet e acho 500 páginas que mostram a definição e a diferenciação de PIB e PNB. São informações de almanaque. E, portanto, ao invés de a Unicamp colocar no seu manual, nos seus comentários de questão, que os alunos foram mal, seria de bom tom que a Unicamp refletisse por que os alunos foram mal. Porque é uma questão mal formulada. O texto base não dá qualquer referência para a diferenciação de PIB e PNB, são informações pautadas por memorização de conceitos complexos e que levaram candidatos, candidatas de bom desempenho a errarem a questão. Então eu diria que foi um problema da elaboração da questão e não um problema dos próprios candidatos, tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje e, como já sabem, se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma colocação, basta me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais, tá bom? Abraço para todas e para todos e boa sorte!